em 8 de outubro de 2017, 5 horas e 47 minutos da manhã. Rodovia Primei 76, subúrbio da Filadélfia. O caminhoneiro Thomas Bennett parou seu caminhão na beira da estrada quando notou uma mulher caminhando pela margem. Na aurora, ela andava descalça, vestida com um desbotado vestido azul, inadequado para o frio outonal. Quando Bennett se aproximou, a mulher não reagiu à sua presença. Seu olhar estava vazio. Ela se movia como em um sonho, lembra Bennett. Perguntei se precisava de ajuda, mas ela apenas repetia a mesma frase. Mamãe precisa voltar para o jantar. Entendi que algo estava errado e chamei a polícia. Os policiais que chegaram encontraram a mulher em estado de forte desorientação. Ela não tinha documentos consigo e não conseguia dizer seu nome. No pulso esquerdo havia uma marca de algemas. Sob suas unhas havia traços de terra, como se tivesse cavado com as mãos nuas por muito tempo. A mulher foi imediatamente levada ao Hospital Memorial Montgomery. A médica de plantão, doutora Elizabeth Shaw, documentou numerosas marcas de injeções em ambos os braços da paciente. Análises de sangue mostraram a presença de benzodiazepínicos e haloperidol, uma forte combinação de medicamentos sedativos e antipsicóticos. A mulher estava exausta, com sinais de deficiência vitamínica e desidratação. Quando o efeito dos medicamentos diminuiu, ela começou a repetir o nome Alice, observou a doutora Shaw. Não tínhamos certeza se ela estava se referindo a si mesma ou a outra pessoa. Através do sistema de impressões digitais, a polícia estabeleceu a identidade da mulher. Era Lauren Marks, 37 anos, professora primária de Westchester, estado da Pensilvânia. Segundo relatórios policiais, Marks estava desaparecida há 7 meses. Ela desapareceu em 3 de março de 2017 após uma reunião de pais na escola. O marido de Lauren, James Marks, veio imediatamente ao hospital. O encontro dos cônjuges, gravado pela câmera do hospital, tornou-se a primeira estranheza neste caso. Ela olhou para o marido como se fosse um estranho, conta a investigadora Rachel Morris, a primeira designada para este caso. Quando ele tentou abraçá-la, ela recuou e gritou: "Você não é o pai. Onde está o verdadeiro pai?" Nas próximas 48 horas, o estado de Lauren permaneceu instável. Períodos de relativa lucidez alternavam-se com episódios de pânico e desorientação. Nos momentos de clareza, ela dizia frases que pareciam desconexas. A avó não acordou depois da injeção. Papai disse que temos que sorrir nas fotos. Crianças não podem chorar à mesa. Os médicos diagnosticaram Lauren com transtorno de estresse pós-traumático e amnésia, causados pelo uso prolongado de substâncias psicotrópicas. No entanto, o verdadeiro avanço no caso ocorreu no 3º dia, quando uma enfermeira descobriu que Lauren escondia algo nas dobras de sua roupa hospitalar. Era uma foto dobrada em 3 partes. Nela estava retratado um grupo de 5 pessoas, uma mulher idosa, um homem de meia-idade, uma mulher, a própria Lauren, um adolescente e Alice. Eles estavam em frente a uma casa de estilo suburbano e de mãos dadas. Todos usavam suéteres azuis idênticos e sorriam para a câmera. Mas seus olhos pareciam vazios e suas posturas anormalmente rígidas. No verso da foto havia uma inscrição: "Minha família perfeita. Dia 156. Quando os investigadores mostraram a foto a James Marks, ele não reconheceu ninguém além de sua esposa. Foi impossível identificar as outras pessoas na foto. Seus rostos não correspondiam a nenhum registro no banco de dados de pessoas desaparecidas. Quem eram essas pessoas? O que significava dia 156? E mais importante, quem havia criado esta família perfeita? Após a descoberta da foto, a investigação tomou um novo rumo. A investigadora Morris e seu novo parceiro, o investigador Michael Chen, começaram uma análise minuciosa dos desaparecidos num raio de 100 milhas do local onde Lauren Marks foi encontrada. Procurávamos por padrões específicos, explica Chen. Pessoas de diferentes faixas etárias que desapareceram sem motivo aparente, sem sinais de luta ou atividades suspeitas antes do desaparecimento. Nos últimos 3 anos,
Mais de 200 pessoas haviam desaparecido na região. A maioria dos casos tinha explicações comuns: adolescentes fugitivos, conflitos familiares, problemas financeiros. Mas 22 casos se destacavam por sua inexplicabilidade. Pessoas simplesmente desapareciam de suas vidas cotidianas, após o trabalho, durante uma caminhada comum, voltando para a casa das compras. 6 casos de desaparecimentos chamaram especial atenção. Richard Goldman, 46 anos, contador, desaparecido em 5 de janeiro de 2015 após um dia de trabalho. Eleanor Washington, 68 anos, aposentada, desaparecida em 14 de abril de 2015 de sua casa. Ethan Clayton, 14 anos, estudante, desaparecido em 7 de setembro de 2015 a caminho da escola. Sophie Anderson, 9 anos, aluna do primário, desaparecida em 12 de fevereiro de 2016 de um parquinho. Margaret Thompson, 72 anos, aposentada, desaparecida em 28 de julho de 2016 de um asilo. Lauren Marks, 37 anos, professora, desaparecida em 3 de março de 2017. À primeira vista, não tinham nada em comum, diz Morris. Idades diferentes, status social, locais de residência. Mas quando comparamos suas fotos com a imagem da família perfeita, descobrimos coincidências de tipos. Cada pessoa desaparecida poderia ser uma das pessoas na foto. Além disso, a cronologia dos desaparecimentos indicava uma abordagem metódica do sequestrador. Primeiro desapareceu o pai, depois a avó, o filho, a filha e, finalmente, a mãe. Quando a primeira avó, Eleanor Washington, desapareceu da família, um substituto foi sequestrado, Margaret Thompson. Particularmente inquietante foi a descoberta feita ao revisar as gravações das câmeras de rua na área onde Lauren foi encontrada. Em uma das gravações, feita 36 horas antes da descoberta de Lauren, um SUV preto foi visto parando na beira da estrada. Dele foi descarregado um grande pacote, que lembrava um corpo sem vida, e deixado na vala da estrada. A placa do veículo revelou-se falsificada. A análise do solo encontrado sob as unhas de Lauren mostrou a presença de minerais específicos e compostos orgânicos característicos de áreas agrícolas no condado de Chester. Isso limitou a área de busca, mas ainda deixou centenas de quilômetros quadrados de território potencial. O estado de Lauren Marks melhorou gradualmente. No 10º dia após sua descoberta, ela pôde fazer as primeiras declarações coerentes. "Eu me lembro de um som", ela disse aos investigadores. "Todas as manhãs, às 6h40, um trem passava. Era meu despertador. O pai exigia que o café da manhã estivesse na mesa às 7. Quando os investigadores perguntaram a quem ela se referia como pai, Lauren respondeu: "A pessoa que nos criou. Ele disse que éramos sua verdadeira família, que ele nos escolheu." Lauren lembrou-se de que eram mantidos em uma casa de 2 andares com porão, situada em área rural. A casa era cercada por campos de milho. Ela lembrava-se vividamente de um velho carvalho com o tronco rachado, visível da única janela no porão, onde eram mantidos quando não estavam brincando de família. "Ele disse que deveríamos ser gratos", continuou Lauren, "que ele nos salvou da solidão e nos deu uma família perfeita. Que ele tentou com outros antes, mas eles não conseguiram." Esta declaração levou os investigadores a considerar: havia outras famílias antes desta? Quantas pessoas poderiam ter passado por este pesadelo? Simultaneamente, o laboratório forense concluiu a análise da foto. Os especialistas determinaram que a imagem foi tirada com uma câmera Nikon D3500 e impressa em papel disponível em qualquer supermercado maior. No entanto, no verso da foto foram descobertas partículas microscópicas de solo, idênticas às encontradas sob as unhas de Lauren, bem como traços de um tipo especial de mofo, Stachybotrys chartarum, que tipicamente se desenvolve em locais antigos e úmidos.
Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi um emblema parcialmente visível de uma imobiliária em uma placa de vende-se em frente à casa, no canto inferior direito da foto. Os especialistas identificaram o logotipo como sendo da Home Find Realty, uma agência imobiliária que opera em 5 condados da Pensilvânia. Enquanto isso, chegou um relatório do Hospital Infantil do Condado de Montgomery sobre uma paciente incomum. Sofia, de 9 anos, foi levada ao pronto-socorro com sintomas suspeitos de intoxicação por drogas. Um fazendeiro a encontrou na beira de seu campo, cerca de 40 milhas do local onde Lauren foi encontrada. Quando os investigadores Morris e Chen chegaram ao hospital, ficaram chocados. Sofia usava um vestido azul idêntico ao que Lauren Marks vestia. E mais importante, ela correspondia à descrição de Sophie Anderson, desaparecida há 7 meses. No pulso esquerdo de Sofia havia a mesma marca de algema que Lauren tinha. Quando os médicos a despiram, descobriram uma tatuagem recente nas costas. Filha. Propriedade da família. A descoberta de Sophie Anderson forneceu informações cruciais para a investigação. Ao contrário de Lauren, Sophie lembrava-se de mais detalhes, apesar do óbvio trauma psicológico. O homem mau nos tirou de nossos pais verdadeiros, ela disse quando pôde falar. Ele disse que agora somos sua verdadeira família porque ele nos escolheu. Sophie contou que o pai os forçava a viver segundo um cronograma rigoroso. Todos os dias eles tinham que representar uma família feliz, tomar café da manhã, almoçar e jantar juntos, jogar jogos de tabuleiro, assistir a antigos programas familiares na televisão. Aos domingos ele os fotografava e marcava no calendário Dia da Família. Quando fazíamos algo errado, ele nos dava remédio para nos tornar obedientes, continuou Sophie. A avó não acordou mais depois do remédio, e ele trouxe uma nova avó. Sophie conseguia lembrar que da janela do porão, onde eram mantidos quando não estavam brincando de família, além do carvalho rachado, também se viam trilhos de trem. Um trem de passageiros passava de manhã e à noite. Um trem de carga 3 vezes ao dia. Esta informação permitiu reduzir consideravelmente a área de busca. Enquanto isso, a análise do banco de dados da agência imobiliária Home Find Realty revelou que a empresa havia vendido 87 propriedades em áreas rurais dos condados de Chester e Lancaster nos últimos 3 anos. Dessas, 14 casas estavam próximas a trilhos ferroviários e apenas 3 tinham grandes árvores no quintal. Quando os investigadores mostraram fotos dessas casas a Sophie e Lauren, ambas apontaram independentemente para a mesma imagem. Uma casa branca de 2 andares com persianas azuis, localizada na estrada Miller, 5 milhas da localidade mais próxima. De acordo com o banco de dados, a casa foi vendida em janeiro de 2015 para um certo Daniel Harper. Uma verificação revelou que Daniel Harper era uma pessoa fictícia, criada com documentos falsificados. No entanto, o corretor de imóveis que administrou a venda recordava-se bem deste cliente. Ele foi muito específico em seus requisitos. Lembra Linda Perkins, corretora da Home Find Realty. Ele precisava de uma casa isolada com porão, longe de vizinhos. Disse que queria tranquilidade para sua família. Ele parecia absolutamente normal, amigável. Pagou em dinheiro. Uma equipe tática preparou um plano para invadir a casa na estrada Miller. Usando câmeras térmicas, a polícia detectou a presença de várias pessoas no edifício. Em 22 de outubro de 2017, às 5h30 da manhã, uma unidade especial cercou a casa. Através de alto-falantes, ofereceram ao perpetrador a chance de se render, mas não houve resposta. Ao entrar na casa, as forças encontraram 3 pessoas acorrentadas a camas no porão. Uma mulher idosa, identificada como Margaret Thompson, um homem de meia idade, Richard Goldman, e um adolescente, Ethan Clayton. Todos estavam sob efeito de fortes sedativos. Nas costas de cada pessoa havia uma tatuagem identificando seu papel na família. O sequestrador não foi encontrado. Câmeras de vigilância na casa registraram como, 30 minutos antes da operação,
Um homem deixou o edifício através de uma passagem secreta no porão que levava à floresta atrás da casa. No quarto principal, os investigadores encontraram uma espécie de altar. Uma parede completamente coberta com fotos da família de vários dias. Em cada imagem, 5 pessoas estavam na mesma pose, com os mesmos sorrisos. Mas os rostos mudavam periodicamente. Como se atores em uma série de longa duração fossem substituídos por novos, sem alterar o enredo. Ao lado da cama estava um álbum com recortes de jornal sobre pessoas desaparecidas. Alguns estavam circulados em vermelho com anotações. Possível mãe, filho ideal, muito velha para a avó, mas a descoberta mais inquietante aguardava os investigadores no porão. Atrás de uma parede falsa, descobriram uma pequena sala equipada com uma geladeira. Dentro havia recipientes com órgãos e tecidos humanos, cuidadosamente rotulados com datas e nomes. Ele guardava partes daqueles que não conseguiam lidar com seus papéis, explica a psicóloga criminal Dra. Sarah Levin. Em sua mente perturbada, esta era uma maneira de mantê-los como parte da família, mesmo depois de o terem desapontado. O exame forense identificou os restos de 7 pessoas que foram relatadas como desaparecidas entre 2014 e 2017. Todas correspondiam aos papéis na família perfeita. Uma investigação minuciosa da casa revelou câmeras escondidas em cada quarto, gravando tudo 24 horas por dia. Nos discos rígidos do computador, os investigadores encontraram centenas de horas de gravações de vídeo da vida familiar. Refeições, jogos, assistindo televisão. Todas as ações pareciam mecânicas, não naturais, como seguindo um roteiro. Também foram encontradas gravações de punições. Vítimas que se recusavam a desempenhar seus papéis eram forçadas à obediência através da privação de comida, água ou injeções de várias substâncias. Algumas gravações terminavam abruptamente quando um membro da família parava de se mover. De particular interesse para a investigação foram os diários em vídeo diários do sequestrador, que ele gravava em seu quarto. Neles, um homem de meia idade com aparência comum falava sobre sua missão de criar uma família perfeita. Hoje é o dia 178, ele disse em uma das gravações. A mãe ainda está resistindo. Possivelmente precisaria encontrar uma substituta. A filha lhe está se adaptando melhor, começando a me chamar de papai, mesmo sem coerção. A avó dorme demais. Aumentarei a dose dos estimulantes. Mas quem era este homem? E o que o levou a criar este mundo de pesadelo? A análise das impressões digitais na casa levou a uma descoberta inesperada. Elas pertenciam a Simon Baker, 41 anos, ex-funcionário do Serviço Social do Condado de Montgomery. De acordo com registros oficiais, Baker pediu demissão em dezembro de 2014 após 12 anos de serviço impecável. Ele era um funcionário tranquilo e competente, lembra sua ex-supervisora Diana Miller. Especializou-se em casos onde crianças eram retiradas de famílias problemáticas. Nunca levantou suspeitas. Colegas descreveram Baker como uma pessoa reservada, sem amigos próximos, mas sempre cortês e prestativa. Ele nunca falava sobre sua família ou passado. Vivia sozinho em um apartamento alugado e não tinha relacionamentos sérios. A única peculiaridade que alguns notaram foi sua obsessão com programas de televisão dos anos 50 e 60 que retratavam vida familiar idealizada. A investigação da biografia de Simon Baker revelou uma história comovente. Nascido em 1976 em Scranton, Pensilvânia, era o mais velho de 3 filhos na família Baker. Em 1983, quando Simon tinha alguns anos, seu pai, que sofria de transtorno bipolar, em estado de psicose, feriu gravemente sua mãe e os 2 filhos mais novos antes de ferir a si mesmo de forma fatal. Simon, que se escondeu em um armário, foi o único que escapou ileso. Após a tragédia, Simon foi colocado no sistema de acolhimento. Nos próximos 11 anos, ele passou por 7 famílias de acolhimento. Nos relatórios dos assistentes sociais, foram registrados seu retraimento, dificuldades em formar laços emocionais e uma necessidade compulsiva de rotina estruturada.
Na adolescência, ele fazia desenhos detalhados da família perfeita, conta o Dr. Martin Goldstein, um psiquiatra que trabalhou com Simon de 1988 a 90. Ele fantasiava sobre uma família onde ninguém nunca brigava, onde todos correspondiam a seus papéis. Era sua maneira de lidar com o trauma. Após se formar na faculdade, Baker parecia ter superado seu passado. Obteve um diploma em serviço social e iniciou uma carreira no sistema de proteção à criança. Colegas o descreviam como um profissional dedicado, particularmente eficaz nos casos mais difíceis. No entanto, em 2014, ocorreu um incidente que, na opinião dos psicólogos, poderia ter sido um gatilho. Baker estava lidando com o caso da família Knight, onde o pai supostamente era agressivo com sua esposa e filhos. Apesar da recomendação de Baker para remover as crianças, o tribunal as deixou com os pais. Um mês depois, o pai causou danos irreparáveis a toda a família e a si mesmo. Um cenário dolorosamente semelhante ao próprio trauma de Simon. 2 semanas depois, Baker pediu demissão e, em janeiro de 2015, comprou uma casa na Estrada Miller sob nome falso e começou a criar sua família perfeita. A análise dos computadores e documentos de Baker mostrou que ele selecionava suas vítimas cuidadosamente. Ele usava acesso a bancos de dados e suas habilidades como assistente social para identificar pessoas adequadas para seu plano. Depois, observava-as por semanas, estudando seus hábitos antes de executar a ação. Particularmente chocante foi a descoberta de experimentos anteriores. De acordo com diários encontrados, Baker começou criando famílias temporárias. Levava pessoas sem teto, drogava-as e as forçava a interpretar papéis por alguns dias antes de liberá-las com memórias alteradas do ocorrido. Estes casos nunca foram investigados, já que as vítimas ou não se lembravam dos detalhes ou tinham medo de ir à polícia. Até 2015, Baker havia decidido criar uma família permanente. Seu método tornou-se cada vez mais sofisticado. Ele usava uma combinação de substâncias para controlar o comportamento das vítimas, forte o suficiente para suprimir a resistência, mas não tão forte a ponto de perderem a capacidade de cumprir seus papéis. Ele criou sua versão de um reality show, explica a psicóloga criminal Dra. Levin. Mas em vez de atores, usou pessoas levadas contra sua vontade. E em vez de um roteiro, sua fantasia infantil da família perfeita que nunca teve. Um aspecto particularmente perturbador do caso foi a descoberta de uma lista de candidatos para substituir os atuais membros da família. Baker já havia selecionado uma nova mãe e avó, observava-as e preparava-se para agir. No disco rígido de seu computador foram encontradas fotos de mais de 30 vítimas potenciais, tiradas com câmera escondida em locais públicos. O Federal Bureau of Investigation emitiu um alerta nacional para Simon Baker. Suas fotos foram distribuídas para todas as agências de aplicação da lei do país. Em 25 de outubro de 2017, apenas 3 dias após a invasão da casa na Estrada Miller, houve uma reviravolta inesperada. A polícia de Baltimore, Maryland, recebeu uma ligação de um motel nos arredores da cidade. Uma camareira descobriu em um dos quartos Simon Baker, em estado grave após ferir a si mesmo. Ao lado, havia um bilhete. Sem minha família, a vida não tem sentido. Talvez na próxima vez eu faça tudo certo. As investigações revelaram que ele havia assistido a notícias sobre o resgate de suas vítimas, após o que adquiriu uma arma de um traficante ilegal e reservou um quarto no motel sob nome falso. No quarto, os investigadores encontraram uma pilha de fotos da família perfeita e um plano detalhado para criar uma nova família em outro estado. Ao lado estavam recortes de jornal com anúncios de venda de casas isoladas na área rural da Virgínia. O caso da família perfeita não terminou com o desfecho trágico de Simon Baker. Para as vítimas sobreviventes, foi apenas o início de um longo caminho para a recuperação. Richard Goldman, Margaret Thompson e Ethan Clayton, resgatados durante a invasão da casa, juntaram-se a Lauren Marks e Sophie Anderson em um centro de reabilitação especializado. Todos sofriam de uma combinação de problemas físicos, causados pelo uso prolongado de medicamentos psicotrópicos e graves traumas psicológicos. O mais difícil para eles
foi o retorno à consciência de sua própria identidade, explica a doutora Elizabeth Wright, líder da equipe de psicólogos que trabalhava com as vítimas. Baker não os mantinha apenas fisicamente limitados. Ele destruiu sistematicamente sua autopercepção, forçando-os a assumir papéis em sua fantasia. Todas as 5 vítimas sobreviventes mostraram sintomas semelhantes à Síndrome de Estocolmo, especialmente Sophie e Ethan, que estiveram em situação de confinamento por mais tempo proporcionalmente à sua idade. Eles sentiam emoções complexas em relação ao captor: medo, ódio, mas às vezes também dependência. Ele fazia coisas terríveis, mas todos os dias dizia que nos amava, que éramos especiais, que ele nos escolheu, confessou Sophie durante uma sessão terapêutica. Às vezes sinto falta dele, e então me odeio por isso. O retorno às famílias provou ser um processo não menos complicado. Parentes que esperaram por anos por seus entes queridos enfrentaram pessoas que haviam mudado além do reconhecimento. Algumas vítimas inicialmente não reconheciam seus próprios familiares ou os encontravam com desconfiança. Particularmente difícil era a situação daqueles cujos parentes não sobreviveram ao experimento de Baker. As famílias de Eleanor Washington e outras vítimas que foram encontradas no porão da casa exigiam respostas. Por que o sistema não conseguiu proteger seus entes queridos e evitar a tragédia? A investigação revelou sérias falhas na coordenação entre as agências de aplicação da lei de diferentes jurisdições. Desaparecimentos que ocorreram em diferentes condados e estados foram tratados isoladamente, sem análise de possíveis conexões entre eles. Baker conhecia as vulnerabilidades do sistema e as explorou. Observa o agente federal Michael Donovan, que coordenou o grupo de investigação interagências. Ele deliberadamente selecionou vítimas de diferentes condados e até estados para dificultar a identificação de padrões. Preocupação particular surgiu do fato de que Baker, como ex-assistente social, usou seu conhecimento profissional para seus atos. Ele tinha acesso a informações confidenciais sobre potenciais vítimas, conhecia os procedimentos para investigar desaparecimentos e os métodos de trabalho da polícia. Em resposta a este caso, o Federal Bureau of Investigation criou um banco de dados especial para rastrear casos de pessoas levadas em circunstâncias incomuns, e o Departamento de Serviços Sociais revisou os protocolos para verificação de funcionários e monitoramento do acesso a informações confidenciais. A análise psicológica dos diários e gravações de vídeo de Baker revelou o retrato complexo de uma pessoa traumatizada na infância que criou uma realidade paralela para compensar suas perdas. Em sua mente perturbada, ele não se via como um criminoso, explica a doutora Levin. Ele acreditava que estava salvando essas pessoas de um mundo imperfeito, dando-lhes uma família verdadeira. A tragédia da família Knight foi provavelmente o catalisador que finalmente destruiu a fronteira entre sua fantasia e a realidade. Para muitos, o contraste entre os atos abomináveis de Baker e sua aparência comum, seus sucessos profissionais e a ausência de antecedentes criminais foi chocante. Isso levou a sociedade a repensar noções estereotipadas sobre como um perpetrador perigoso deveria parecer e se comportar. O mais perturbador nesta história é que Simon Baker poderia ter sido qualquer um, observa a doutora Wright. Seu colega, vizinho, alguém que você encontra diariamente no ponto de ônibus. Ninguém viu seu verdadeiro rosto por trás da máscara de normalidade. Um ano após os eventos, todas as 5 vítimas sobreviventes continuam em reabilitação. Para algumas, o progresso é lento. Margaret Thompson, a vítima mais velha, sofre de comprometimento cognitivo irreversível causado pelo uso prolongado de medicamentos psicotrópicos. Ethan Clayton, que passou quase 2 anos em confinamento durante uma fase crítica de seu desenvolvimento, tem dificuldades com socialização e aprendizado. Richard Goldman luta contra transtorno de estresse pós-traumático e não consegue retornar ao seu trabalho anterior. No entanto, também há histórias de esperança. Sophie Anderson, apesar do pesadelo vivido, mostra uma resiliência surpreendente. Com a ajuda de terapia e apoio familiar, ela está gradualmente retornando a uma vida normal, embora ainda seja atormentada por pesadelos.
Lauren Marks, cuja fuga marcou o início da revelação do caso, tornou-se uma defensora ativa dos direitos das vítimas. Ela fundou uma organização para apoiar sobreviventes de confinamento prolongado e suas famílias. Ele queria que fôssemos sua família perfeita, diz Lauren. Mas uma família real não consiste em sorrisos em fotos ou suéteres iguais. Trata-se de segurança, amor e aceitação. Isso é algo que nenhum captor pode dar, não importa quantos sedativos administre. O caso da família perfeita mudou os métodos de investigação de pessoas desaparecidas e levantou questões importantes sobre as consequências psicológicas de traumas infantis, a vulnerabilidade dos sistemas de proteção social e os pontos cegos da sociedade que permitem que indivíduos perturbados se escondam atrás da máscara do cotidiano. A casa na Estrada Miller foi demolida por ordem judicial. Em seu lugar, a comunidade planeja construir um jardim memorial em homenagem às vítimas e como um lembrete da vigilância necessária para proteger o mais valioso, a liberdade e dignidade humanas. Mas a questão mais perturbadora permanece sem resposta. Quantos Simon Bakers ainda se escondem entre nós, criando suas fantasias distorcidas atrás das portas fechadas de casas comuns? Em 14 de setembro de 2020, às 22h47, Maxime Levin, um especialista em segurança cibernética de 28 anos, estava configurando a rede sem fio em seu novo apartamento no complexo residencial Woodlands, em um subúrbio de Chicago. O que deveria ser um procedimento técnico comum transformou-se no início de uma das investigações mais chocantes na história do condado de Cook. Eu estava verificando pontos de acesso desprotegidos na rede do complexo. Esse é um procedimento padrão para avaliar vulnerabilidades, lembra Levin. Quando iniciei a verificação, o programa descobriu vários endereços IP desprotegidos. Entre eles, havia também câmeras de vigilância. Levin, que trabalhava como consultor remoto de segurança cibernética para clientes corporativos, havia se mudado para o Woodlands apenas um mês antes, atraído pelo ambiente tranquilo e pela possibilidade de trabalhar em casa. Ele mal se comunicava com seus vizinhos e preferia se concentrar em seus projetos. Woodlands se posicionava como um local de prestígio para a classe média alta. Apartamentos de 2 quartos começavam em $3.200 por mês. O complexo atraía profissionais bem-sucedidos, casais e aqueles que valorizavam segurança e privacidade. Levin conectou-se à rede desprotegida por curiosidade, esperando ver câmeras da entrada ou do estacionamento. Em vez disso, seu computador mostrou 4 transmissões de vídeo do apartamento de alguém. A primeira coisa que vi foi um quarto vazio com paredes brancas, decoração minimalista, uma cama, uma mesa, uma cadeira. Nenhum objeto pessoal, brinquedos, livros ou pôsteres. E então, uma criança apareceu na imagem. Na tela havia um menino de aproximadamente 9 a 10 anos, magro, com cabelo curto. Ele estava sentado na beira da cama e olhava fixamente à frente, mal se movendo. Em outra janela de transmissão, o mesmo quarto era visto de um ângulo diferente. Ele estava sentado de forma muito imóvel, o que pareceu estranho imediatamente, diz Levin. Crianças normais não se sentam assim. Ele parecia programado. Depois de alguns minutos observando, Levin viu uma mulher entrar no quarto. Ela estava bem vestida, com o cabelo amarrado em um coque arrumado. A mulher aproximou-se do menino, deu-lhe um copo d'água e 2 comprimidos, certificou-se de que ele os engoliu, então verificou metodicamente as fechaduras na janela e saiu, fechando a porta. O som da fechadura era claramente audível. Nesse momento percebi que algo estava errado. Era minha vizinha do corredor, Elizabeth Clark. Eu a tinha visto várias vezes. Ela sempre sorria e cumprimentava. E em uma reunião de pais na escola local, ela foi apresentada como professora do ano. Nenhum dos encontros anteriores com Elizabeth havia dado a Levin motivos para suspeitas. A mulher de 41 anos trabalhava como professora de ensino fundamental em uma prestigiada escola particular e era frequentemente mencionada no jornal local em conexão com iniciativas educacionais e eventos beneficentes. Naquela mesma noite, Levin verificou as redes sociais de Elizabeth.
Seu perfil no Instagram estava cheio de fotos de uma família feliz. Ela, seu marido Robert e sua filha adotiva de 12 anos, Mia. A última postagem, datada do mesmo dia, continha uma foto de Elizabeth e Mia em um concerto escolar com a legenda: "Tão orgulhosa da minha menina talentosa, mãe abençoada." Em nenhum lugar havia menções ao menino. Nenhuma foto, nenhuma palavra sobre uma segunda criança, diz Levin. E isso, apesar de publicarem regularmente detalhes de sua vida familiar, jantares em família, passeios, eventos escolares de Mia. Diante desse dilema ético, Levin decidiu continuar observando antes de soar o alarme. Nas próximas 48 horas, ele documentou os eventos no apartamento dos Clark. O menino era mantido em um quarto isolado com cortinas pesadas nas janelas. Todas as manhãs, às 7 horas, Elizabeth ou Robert traziam o café da manhã, sempre o mesmo mingau e um copo d'água. Às 8h30, a criança recebia comprimidos. Das 9 às 12, o menino trabalhava com livros didáticos na mesa sob observação da câmera. Às 12h30, almoço e mais comprimidos. Depois, mais 3 horas de estudo. Jantar às 18 horas, os últimos comprimidos às 20 horas e recolher às 21 horas. Sua vida era absolutamente regulamentada, sem desvios, sem espontaneidade. O menino se movia como um robô executando instruções. Ele nunca sorria, nunca chorava, praticamente não mostrava emoções. Particularmente perturbador para Levin foi a descoberta da vida dupla da família Clark. Enquanto Mia se movia livremente pelo apartamento, passeava, ia à escola e participava de atividades familiares, o menino permanecia completamente isolado. O momento mais chocante foi quando toda a família, Robert, Elizabeth e Mia, se reuniu na sala de estar para um jantar familiar na sexta à noite, enquanto a comida era levada ao quarto do menino e o prato vazio era recolhido imediatamente. Parecia que Mia nem mesmo sabia da existência dessa criança. Ela se comportava como uma adolescente normal, ria, discutia com os pais sobre o horário de dormir, e a apenas alguns metros dela, atrás de uma parede, estava o menino preso. Em 17 de setembro, após coletar 3 dias de provas em vídeo, Levin procurou a polícia. Ele contatou o oficial distrital James Rodrigues, entregou-lhe capturas de tela e relatou suas observações. "Encontrei total desconfiança", lembra Levin. O oficial Rodrigues olhou para mim como se eu fosse louco. Ele disse algo como: "Você entende sobre quem está falando?" Elizabeth Clark é uma educadora respeitada. Seu marido trabalha nos serviços sociais. Eles são conhecidos por seu trabalho com crianças difíceis. O relatório de Levin foi registrado, mas nenhuma ação foi tomada. O oficial Rodrigues prometeu verificar as informações, mas advertiu Levin sobre as consequências de falsas acusações contra cidadãos respeitáveis. Robert Clark, 43 anos, ocupava uma posição como assistente social no condado de Cook e se especializava em famílias problemáticas. Sua reputação profissional era impecável. Em 15 anos de carreira, ele havia recebido vários prêmios por serviço excepcional à comunidade. De acordo com sua biografia oficial no site do Serviço Social, Robert havia dedicado sua vida à proteção de crianças vulneráveis e ao fortalecimento dos valores familiares. Em 2014, o casal Clark adotou Mia, então uma menina de 5 anos, do sistema de acolhimento. A história da família adotiva exemplar foi destacada várias vezes na mídia local. Elizabeth regularmente conduzia seminários para pais adotivos, compartilhando experiências e métodos de parentalidade positiva. Foi exatamente esse contraste entre sua imagem pública e o que vi nas câmeras que me convenceu de que precisava agir, diz Levin. Essas pessoas não estavam apenas mantendo uma criança presa. Elas haviam construído todo um sistema de mentiras atrás do qual algo terrível estava escondido. Sem receber apoio da polícia local, Levin começou sua própria investigação. Ele estudou as filmagens das câmeras, documentou cada interação com o menino e analisou a rotina diária da família Clark.
O momento decisivo veio em 20 de setembro, quando Levin, durante a observação, viu Robert trazer uma pasta com documentos para o quarto do menino. Ele a colocou sobre a mesa e disse algo para a criança, apontando para os papéis. Quando Robert saiu, a câmera capturou os documentos em close-up. Entre eles estava uma ficha médica com o nome Jacob e a data de nascimento: 17 de fevereiro de 2012. Levin imediatamente começou a procurar informações sobre crianças desaparecidas com o nome Jacob. Entre dezenas de casos, um chamou sua atenção. Jacob Miller, 3 anos, foi dado como desaparecido em 4 de março de 2015 em Gary, Indiana, cerca de 80 quilômetros de Chicago. Quando vi a foto de Jacob Miller desaparecido, fiquei sem fôlego. Mesmo considerando a diferença de idade, a semelhança era óbvia. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. E o mais importante, Robert Clark trabalhava em Gary na época em que o menino desapareceu. No caso do desaparecimento de Jacob Miller, foi relatado que o menino desapareceu da casa onde morava com sua mãe solteira, Amanda Miller, 24 anos, que tinha problemas com drogas. O relatório policial afirmava que os serviços sociais haviam visitado a família várias vezes devido a reclamações sobre cuidados infantis inadequados. O principal suspeito era o pai biológico de Jacob, que cumpria pena por violência doméstica. Mas o nome do assistente social que visitou a família não foi mencionado em relatórios públicos. Reconhecendo a possível magnitude do crime, Levin entendeu que precisava de ajuda profissional. Ele procurou Jessica Ramirez, uma jornalista investigativa do Chicago Tribune, conhecida por suas reportagens sobre corrupção e crimes contra crianças. Quando esse cara, Maxine, veio até mim com um pendrive cheio de gravações de vídeo, inicialmente fiquei cética, conta Ramirez. Recebemos constantemente relatos sobre teorias da conspiração e crimes secretos. Mas quando vi essas gravações e as comparei com as fotos do desaparecido Jacob Miller, percebi que estávamos lidando com algo extraordinário. Em 23 de setembro de 2021, Levin e Ramirez se reuniram com o investigador Michael Carter, do Departamento de Assuntos Juvenis da Polícia de Chicago. Carter, um veterano policial de 51 anos com 22 anos de experiência, estudou cuidadosamente o material coletado por Levin. Lembro-me de assistir a esses vídeos e sentir meus cabelos se arrepiarem, diz o investigador Carter. Não era apenas um caso de abuso infantil. Era um sistema completamente pensado de isolamento e controle, implementado por pessoas que, devido à sua profissão, deveriam proteger as crianças. E o mais assustador, eles pareciam acreditar sinceramente que estavam fazendo algo certo. Após a reunião com o investigador Carter, a investigação passou para um novo nível. Para obter um mandado de busca legal, provas adicionais eram necessárias, e Carter decidiu autorizar uma vigilância legal do apartamento dos Clark. Estávamos em uma situação legal complicada, explica o investigador Carter. As provas originais de Levin foram obtidas de maneira ilegal e não poderiam ser usadas no tribunal. Mas elas nos deram razões suficientes para suspeitar e iniciar uma investigação oficial. Em 25 de setembro de 2021, a polícia instalou uma vigilância disfarçada da casa dos Clark. Ao mesmo tempo, o investigador Carter iniciou uma verificação completa das atividades profissionais do casal. Robert Clark, de acordo com os registros da agência social, realmente havia trabalhado em Gary, Indiana, de 2012 a 2015. Suas responsabilidades incluíam supervisionar famílias problemáticas, incluindo casos com pais que sofriam de dependência de drogas. Ele foi transferido para Chicago em abril de 2015, apenas um mês após o desaparecimento de Jacob Miller. Esse foi o primeiro sinal sério, diz Carter. A coincidência temporal do desaparecimento da criança e da mudança de trabalho de Robert parecia conveniente demais. Quando verificamos quem estava cuidando do caso da família Miller em Gary, descobrimos que as últimas entradas foram feitas justamente por Robert Clark. Jessica Ramirez, a jornalista que se juntou à investigação, viajou para Gary para encontrar a mãe do menino desaparecido. Amanda Miller,
Agora uma mulher de 30 anos havia passado por reabilitação do vício em drogas e trabalhava há 5 anos como conselheira em um centro de ajuda contra a dependência. Quando vi Amanda, fiquei surpresa com o quanto ela havia mudado em comparação com as fotos nos relatórios policiais, conta Ramírez. Diante de mim estava uma mulher composta e séria, que todos os dias pesquisava na internet por informações sobre seu filho desaparecido. Amanda Miller confirmou que Robert Clark era seu assistente social e visitava sua casa 2 a 3 vezes por mês no ano anterior ao desaparecimento de Jacó. Ele sempre foi severo, mas eu achava que estava apenas fazendo o seu trabalho, diz o depoimento de Amanda Miller. Ele constantemente fazia anotações sobre como eu lidava com Jacó. Criticava tudo, desde a comida que eu dava a ele até os brinquedos que ele tinha. Ele dizia que minha instabilidade prejudicaria o desenvolvimento do meu filho. Particularmente importante foi a lembrança de Amanda sobre a última visita de Robert. 2 semanas antes do desaparecimento de Jacob, ele veio com uma mulher que apresentou como especialista em desenvolvimento infantil. Eles fizeram alguns testes com Jacó e depois conversaram longamente entre si. Ouvi a mulher dizer: "Seu potencial é incrível, mas aqui nunca se realizará." Agora entendo que provavelmente era Elizabeth Clark. O relatório policial sobre o desaparecimento de Jacob, de 4 de março de 2015, afirmava que a criança havia desaparecido de sua cama durante a noite. A janela do quarto da criança estava aberta, embora Amanda afirmasse tê-la fechado antes de dormir. O primeiro a chegar foi um policial patrulheiro chamado por uma vizinha que ouviu os gritos de Amanda pela manhã. Robert Clark, como assistente social responsável, foi informado sobre o incidente e chegou ao local 45 minutos após a polícia. À luz dos novos dados, isso parece uma posição ideal para manipular a investigação, observa o investigador Carter. Clark teve acesso aos arquivos do caso desde o início e poderia direcionar a investigação na direção que desejasse. A principal suspeita recaiu sobre o pai biológico de Jacob, Eric Peterson, que tinha antecedentes criminais por violência doméstica. No entanto, Peterson tinha um álibi sólido. Na noite do desaparecimento, ele estava a 120 milhas de Gary, o que foi confirmado por gravações de câmeras e depoimentos de testemunhas. Paralelamente à investigação do passado, a equipe do investigador Carter continuou observando a situação atual. Em 28 de setembro, técnicos instalaram microfones direcionais que podiam gravar sons do apartamento dos Clark. As gravações confirmaram a suspeita. No apartamento havia realmente uma criança que não era vista por vizinhos ou visitantes. Ouvimos uma voz infantil baixa, repetindo mecanicamente um texto, testemunha o especialista técnico David Chen. Não era uma fala infantil comum, mas uma repetição monótona como se fosse decorada. E a voz de um adulto, uma mulher, corrigindo-o quando errava. Em 29 de setembro, uma imagem térmica confirmou a presença de uma pessoa de pequena estatura em um cômodo que, segundo a planta, deveria ser um armário. A análise mostrou que os parâmetros físicos desta pessoa correspondiam a uma criança de 9 a 10 anos. Maxine Levin continuou documentando a atividade das câmeras de vigilância, concentrando-se nos detalhes da vida do menino e nas interações com o casal Clark. O mais perturbador era como eles o tratavam, diz Levin. Não havia crueldade no sentido comum. Eles não o espancavam, não gritavam. Em vez disso, havia uma frieza emocional absoluta. Eles o tratavam como um objeto de experimento. As gravações mostraram que o menino passava até 8 horas por dia com livros didáticos e cadernos de exercícios. Elizabeth verificava regularmente seu trabalho e marcava erros com uma caneta vermelha. Respostas corretas eram recompensadas com uma porção extra de comida ou 30 minutos de tempo livre, que a criança geralmente passava sentada imóvel junto à janela com as persianas abaixadas. A investigação revelou um regime rigoroso de controle medicamentoso. 3 vezes ao dia, o menino recebia comprimidos que, a julgar pelas embalagens, eram medicamentos psicotrópicos potentes, incluindo Ritalina e Zoloft, usados para tratar hiperatividade e depressão. Esses medicamentos não são prescritos para crianças sem indicações médicas sérias, explica a doutora Nina Kowalski,
uma psiquiatra infantil que assessorou a investigação. Particularmente preocupante era a falta de qualquer supervisão médica. De acordo com as gravações, a dosagem era alterada segundo o critério de Elizabeth, sem consulta com especialistas. Em 1º de outubro de 2021, durante a troca de turno de Robert Clark, o investigador Carter conseguiu obter informações importantes do guarda do estacionamento do complexo Woodlands. Manuel Garcia trabalhava no complexo desde sua inauguração e conhecia todos os residentes. O senhor Garcia contou que os Clark se mudaram para o complexo em maio de 2015, apenas 2 meses após o desaparecimento de Jacob Miller, observa Carter. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi sua lembrança de um caminhão de mudança. Garcia se lembrou que os trabalhadores, além dos móveis comuns, carregaram uma grande caixa de madeira para o apartamento dos Clark, que Robert descreveu como equipamento para um laboratório doméstico. Jéssica Ramírez conduziu entrevistas com ex-vizinhos dos Clark em sua residência anterior, uma pequena cidade chamada Valparaíso, Indiana. A família viveu lá apenas 2 meses, de março a maio de 2015, em uma casa alugada em uma área remota. Eles se mantinham afastados, testemunha Martha Jenkins, que morava do outro lado da rua. Vi a menina algumas vezes, ela brincava no quintal dos fundos. Mas quando perguntei se ela gostaria de brincar com meus netos, Elizabeth imediatamente a levou para dentro da casa. Depois disso, colocaram uma proteção adicional no muro para bloquear a visão. Em 5 de outubro, o avanço na investigação veio através da descoberta de gravações das câmeras de vigilância de uma farmácia próxima. Elizabeth Clark comprava regularmente a cada 2 semanas os mesmos medicamentos que eram dados ao menino. As receitas eram emitidas em nome de Thomas Johnson, um paciente que, como se descobriu, não existia nos bancos de dados das companhias de seguros. Isso nos deu a primeira prova direta de atividades ilegais, diz o investigador Carter. O uso de receitas falsificadas é um crime federal, o que nos permitiu obter um mandado de busca. Uma descoberta importante foi a atividade acadêmica de Elizabeth Clark. Além de seu trabalho como professora, ela publicava artigos em revistas pedagógicas pouco conhecidas sob o pseudônimo E. Milton. Esses artigos, descobertos por Ramírez, apresentavam visões radicais sobre a educação infantil. No artigo Educação Pura, Libertação da Poluição Social, 2016, o autor afirmava: os métodos educacionais tradicionais estão condenados ao fracasso devido a constantes influências externas. Apenas o controle completo sobre o ambiente informativo, social e emocional de uma criança pode criar uma personalidade verdadeiramente saudável. Outra publicação, Suporte Farmacológico ao Processo Educacional, 2018, defendia abertamente o uso de medicamentos psicotrópicos para otimizar o aprendizado e eliminar reações emocionais destrutivas. Essas publicações revelaram a verdadeira ideologia de Elizabeth, observa Ramírez. Ela criou uma base teórica para justificar suas ações, apresentando isolamento e controle medicamentoso como métodos educacionais avançados. A comparação dos textos acadêmicos de Elizabeth com o regime observado nas câmeras mostrou uma semelhança impressionante. Ela estava literalmente implementando seus conceitos teóricos na criança sequestrada. A investigação revelou um aspecto particularmente perturbador. A família Clark levava uma vida dupla não apenas no sentido social, mas também no físico. Seu apartamento tinha uma planta em comum, com um quarto secreto cuidadosamente escondido de visitantes ocasionais. Após estudar as plantas arquitetônicas do complexo, vimos que deveria haver um armário de cerca de 9 metros quadrados no apartamento dos Clark, explica Alicia Green, uma especialista imobiliária envolvida na investigação. Mas, na verdade, eles haviam transformado esse espaço em um quarto completo com isolamento acústico. A entrada estava disfarçada como uma estante no escritório de Robert. Em 8 de outubro, depois de coletar provas suficientes, o investigador Carter montou uma equipe para a busca no apartamento dos Clark. A operação foi planejada para a noite, quando, segundo as observações, toda a família deveria estar em casa. Estávamos preparados para qualquer cenário, lembra Carter.
Mas o que mais nos preocupava era o estado psicológico da criança. Após 7 anos de isolamento e manipulação, o menino poderia ficar seriamente traumatizado pelo contato com o mundo exterior. Ao mesmo tempo, Maxine Levin continuou observando através das câmeras e notou uma mudança preocupante no comportamento de Robert Clark. Na noite de 7 de outubro, ao revisar as gravações, ele viu Robert entrar no quarto do menino com uma pasta cheia de documentos. Durante 20 minutos, ele explicou algo para a criança apontando para os papéis e então tirou um pequeno objeto do bolso que se parecia com um pendrive. Quando ampliei a imagem, entendi que era uma chave eletrônica de carro, diz Levin. Robert estava mostrando ao menino algum tipo de rota em um mapa. Imediatamente entrei em contato com o investigador Carter. Preocupado que os Clark pudessem ter descoberto a investigação e estivessem planejando transferir a criança, a polícia acelerou a operação. Na noite de 8 de outubro de 2021, às 19h42, a equipe de operações entrou no apartamento dos Clark com um mandado de busca. Em 8 de outubro de 2020, às 19h42, a equipe de operações sob o comando do investigador Michael Carter entrou no apartamento dos Clark, no complexo residencial Woodlands. A operação foi conduzida com extrema cautela, considerando a presença de crianças na casa. Batemos e nos anunciamos, como exige a lei, lembra o investigador Carter. Robert Clark abriu a porta e parecia completamente calmo, mesmo quando mostrei o mandado de busca. Ele disse: "Vocês estão cometendo um erro, mas cooperaremos com a lei." Na sala de estar estavam Elizabeth e Mia Clark. A menina de 12 anos parecia assustada e confusa. Um dos oficiais a levou para o lado enquanto os outros começaram a busca. Elizabeth manteve uma calma glacial, conta a oficial Júlia Rodrigues, que participou da operação. Ela parecia esperar que saíssemos de mãos vazias. Até nos ofereceu café. Foi um momento surreal. A busca concentrou-se no escritório de Robert, onde, segundo a planta do apartamento, deveria estar a entrada para o quarto escondido. Uma grande estante, cheia de literatura especializada sobre psicologia e pedagogia, ocupava toda a parede. Não havia mecanismos ou alças visíveis. Pressionei aleatoriamente a lombada do livro Fundamentos da Psicologia Comportamental e parte da estante deslizou para o lado, diz o oficial Edward Murphy. Era uma passagem secreta de verdade, como nos filmes. Atrás dela abriu-se um corredor curto que levava a uma porta trancada. Robert Clark, ao ver que o quarto secreto havia sido descoberto, inesperadamente mudou seu comportamento. "Vocês não entendem o que estão fazendo. Nós o salvamos. Criamos condições ideais." Estas palavras estão registradas no relatório do oficial Murphy. A porta para o quarto estava protegida com 2 fechaduras. Depois que Robert se recusou a entregar as chaves, os oficiais foram forçados a arrombá-la. No quarto de aproximadamente 9 metros quadrados, com cortinas densas na única janela, encontraram um menino sentado na beira de uma cama arrumada. Ele não parecia assustado ou surpreso, testemunha o investigador Carter. Ele simplesmente nos olhou com curiosidade, como se fôssemos parte de um experimento. Quando me apresentei e disse que tínhamos vindo para ajudar, ele perguntou: "Vocês são os novos professores?" O menino vestia uma camiseta branca limpa e calças cinzas. Fisicamente parecia bem cuidado, mas notavelmente magro para a sua idade. No quarto, reinava uma ordem perfeita. Livros didáticos empilhados organizadamente na mesa, cadernos alinhados nas bordas, a cama perfeitamente arrumada. Na parede havia a única decoração, uma tabela com a programação diária e marcações para tarefas concluídas. De acordo com o relatório médico, elaborado no local pela paramédica Rachel Gordon, o menino não mostrava sinais visíveis de violência física ou lesões, mas apresentava todos os sinais de trauma psicológico e institucionalização. Sua linguagem era mecânica, com vocabulário limitado, consistindo principalmente de termos acadêmicos e frases formais. Quando perguntei seu nome, ele respondeu: "Sujeito J.17", conta Carter. Só depois de várias tentativas ele disse: "Às vezes, eles me chamam de Jacob." O
O menino foi imediatamente colocado sob os cuidados dos serviços sociais e transportado para o Hospital Infantil de Chicago para uma avaliação completa. Um teste de DNA, realizado no dia seguinte, confirmou que era realmente Jacob Miller, que desapareceu em 4 de março de 2015. Robert e Elizabeth Clark foram presos sob acusação de sequestro de criança, privação ilegal de liberdade, abuso infantil e falsificação de receitas médicas. Durante a busca no apartamento foi encontrada extensa documentação que confirmava o caráter sistemático de suas ações. No cofre no quarto dos Clark, encontramos dezenas de cadernos com anotações que Elizabeth mantinha desde o sequestro de Jacob, diz o investigador Carter. Ela documentava tudo: suas reações aos medicamentos, progressos no aprendizado, mudanças emocionais e comportamentais. Era um verdadeiro diário científico sobre um experimento com uma criança. Registros datados de março de 2015 confirmaram que Robert e Elizabeth sequestraram Jacob da casa de sua mãe em Gary. O plano havia sido desenvolvido com antecedência e baseava-se no acesso profissional de Robert à família Miller. Hoje resgatamos J de um ambiente inadequado, escreveu Elizabeth em 4 de março de 2015. Tudo correu conforme o plano. R garantiu o acesso, os sedativos agiram rapidamente. O transporte ocorreu sem complicações. Iniciamos a fase 1 do programa de limpeza. Particularmente chocante para os investigadores foi a descoberta de materiais adicionais que indicavam planos mais amplos do casal Clark. Em seu computador, encontraram dossiês sobre outras 3 crianças de famílias problemáticas com as quais Robert havia trabalhado. Para cada uma, haviam sido criados perfis psicológicos detalhados e planos de resgate. Eles não se consideravam criminosos, explica o Dr. Lawrence Friedman, um psiquiatra que examinou os suspeitos. Em sua percepção distorcida, estavam salvando uma criança talentosa de um ambiente desfavorável. Chamavam isso de adoção seletiva e projeto educacional. Segundo o depoimento de Robert no interrogatório, a ideia de salvar Jacob surgiu depois que Elizabeth realizou um teste não oficial com ele e o classificou como criança potencialmente talentosa. Nas anotações de Elizabeth, é repetidamente mencionado o potencial cognitivo excepcional do menino, que está sendo desperdiçado em um ambiente não estruturado. Sua motivação combinava ambições pseudocientíficas com altruísmo distorcido, explica o Dr. Friedman. Elizabeth realmente acreditava que estava desenvolvendo um método educacional revolucionário que permitiria limpar uma criança de influências sociais negativas. Robert, por sua vez, era mais motivado pela ideia de salvar crianças de um sistema que o havia decepcionado. O exame médico de Jacob revelou as consequências do isolamento prolongado e do controle medicamentoso. Apesar de sua integridade física, o estado psicológico do menino era grave. Jacob foi diagnosticado com um complexo de transtornos pós-traumáticos, incluindo síndrome institucional e mutismo seletivo, relata a doutora Anita Sharma, uma psiquiatra infantil que liderou o processo de reabilitação. Anos de isolamento levaram a sérios distúrbios de interação social e regulação emocional. No entanto, as funções cognitivas foram preservadas em um nível surpreendentemente alto. O conhecimento acadêmico de Jacob excede em algumas áreas a norma para sua idade. Um aspecto separado da investigação foi o papel da filha adotiva dos Clark, a menina de 12 anos, Mia. Interrogatórios e avaliações psicológicas mostraram que a menina realmente não sabia da existência de Jacob. Mia nunca teve permissão para entrar no escritório de seu pai sem acompanhamento, explica a psicóloga infantil Jennifer Osborne, que trabalhou com a menina após a prisão dos pais. Os Clark criaram para ela um mundo completamente separado, livre e aberto, em contraste com o isolamento rigoroso de Jacob. Mia era sua boneca de vitrine, a prova de seu sucesso como pais. Nos interrogatórios, Mia contou que às vezes ouvia sons estranhos vindo do escritório de seu pai, mas quando perguntava sobre isso, Elizabeth explicava que eram gravações de áudio para pesquisa. Os pais insistiam firmemente que ela nunca perturbasse seu pai durante suas sessões de trabalho e não entrasse em seu escritório sem convite.
Amanda Miller, a mãe biológica de Jacob, recebeu a notícia de que seu filho havia sido encontrado em 9 de outubro de 2021. Após 7 anos de busca e incerteza, sua reação foi emocionalmente complexa. Eu sempre soube que ele estava vivo, diz Amanda em sua primeira entrevista após o encontro de seu filho. Mas nunca pude imaginar o que ele estava passando. O mais difícil é compreender que a pessoa que deveria ajudar nossa família usou sua posição para destruí-la. O reencontro entre mãe e filho ocorreu em 15 de outubro, depois que psicólogos prepararam ambos para o encontro. O processo foi difícil. Jacob não se lembrava de sua mãe e inicialmente reagiu com cautela a ela. Elizabeth havia convencido o menino de que sua mãe biológica estava morta, explica a doutora Sharma. Para ele, o encontro com Amanda foi praticamente conhecer uma nova pessoa. Foram necessárias várias sessões para estabelecer um contato inicial. O processo judicial contra Robert e Elizabeth Clark começou em 18 de janeiro de 2022. O julgamento atraiu a atenção da mídia nacional e de especialistas em proteção infantil. O casal não se declarou culpado de nenhuma das 15 acusações e insistiu que agiram no interesse da criança. O sistema constantemente falha com as crianças, declarou Elizabeth Clark em seu discurso ao tribunal. Demos a Jacob o que nem sua verdadeira mãe nem o Estado podiam dar: desenvolvimento estruturado, proteção contra o caos e foco na educação. Sim, recorremos a medidas extremas, mas apenas porque o sistema não nos deixou escolha. A defesa baseou-se no argumento de um transtorno mental dos acusados, altruísmo forense e convicção patológica da correção de suas ações. No entanto, a acusação apresentou amplas evidências da premeditação e planejamento do crime. Em 12 de abril de 2022, o júri considerou o casal Clark culpado de todas as acusações. Em 27 de maio, o juiz Richard Conley condenou cada um deles a 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 15 anos. Este crime é particularmente grave porque vocês usaram seu conhecimento especializado e acesso a famílias vulneráveis para cometê-lo, declarou o juiz Conley na sentença. Vocês não apenas roubaram 7 anos de vida normal de uma criança, mas o fizeram sob o disfarce de estruturas que deveriam proteger as crianças. Após a conclusão do processo judicial, Jacob e Amanda Miller mudaram-se para um local secreto sob novos nomes. De acordo com relatos raros de profissionais envolvidos no programa de reabilitação, Jacob está fazendo progressos lentos, mas constantes. O processo de recuperação após tal trauma leva anos, mas Jacob tem todas as chances de uma vida normal, relata a doutora Sharma. Suas habilidades intelectuais são realmente altas, e agora, recebendo um ambiente social saudável, essas habilidades podem se desenvolver plenamente, mas não mais como resultado de um experimento, e sim como um desenvolvimento natural. Maxime Levin, cuja descoberta acidental levou ao resgate de Jacó, fundou em 2022 a organização sem fins lucrativos Testemunhas Digitais, que se dedica ao desenvolvimento de soluções tecnológicas éticas para a proteção infantil. Esta história mudou minha vida, diz Levin. Entendi que a tecnologia pode não apenas ser uma ferramenta para violar a privacidade, mas também um meio de proteger os mais vulneráveis. Hoje, nossa organização trabalha no desenvolvimento de sistemas que ajudam a prevenir casos semelhantes, sem violar direitos legítimos à privacidade. O caso Jacob Miller levou a uma séria revisão dos protocolos no sistema de proteção infantil. Em 2023, foi aprovada a Lei Jacob, que estabelece novos padrões para a verificação de assistentes sociais e o monitoramento regular de crianças em risco. O aspecto mais perturbador deste caso é como facilmente uma criança literalmente se tornou invisível para a sociedade, comenta a senadora Lisa Montgomery, uma das autoras da nova lei. Jacob estava em um apartamento em um complexo residencial densamente povoado por 7 anos, e ninguém notou sua ausência no sistema. Este é uma falha sistêmica que precisamos corrigir. A avaliação psiquiátrica do casal Clark, realizada após a sentença, revelou uma combinação complexa de transtorno de personalidade narcisista,
paranoia e a chamada Síndrome do Salvador. Segundo especialistas, seu caso ilustra o perigo representado por pessoas que combinam conhecimento especializado com crenças radicais e problemas psicológicos pessoais. Particularmente preocupante é que tais personalidades frequentemente escolhem profissões associadas ao cuidado e controle, observa o psicólogo criminal Raymond Fuller. Eles podem trabalhar no sistema por anos e usar sua posição para realizar sua visão distorcida de ajuda. A história de Jacob Miller permanece como um dos casos mais bem documentados de um experimento psicológico de longo prazo em uma criança na história criminal americana moderna. Seu caso agora é estudado em cursos de psicologia infantil, criminologia e ética em serviço social como um exemplo de como falhas sistêmicas e patologia pessoal podem levar a uma tragédia que se desenrola diante dos olhos de uma sociedade que não percebe a criança invisível.